hoje eu vim falar um pouco sobre o livro Patacoadas, da Patrícia Auerbach. Ela é a autora. Então, nesse livro tem muitas patacoadas engraçadas, e a que eu mais gostei, achei muito engraçada mesmo, foi a patacoada Minhas Férias. Nessa patacoada conta a história de uma menina que, normal, igual toda vez no colégio, quando volta das férias, pede um desenho ou alguma coisa para contar sobre as férias. Com ela não foi diferente. E ao passar dos anos, quando ela já estava no ensino fundamental 2, que naquela época falava ginásio, e aí tava lá. E a professora decidiu ter uma ideia diferente. Ela pediu para eles fazerem uma redação super criativa, bem legal sobre as férias. E aí eles fizeram, e até que foi chamando todos os alunos e tal e tal. Cada um contou a história que os primos foram com ele no teatro, a outra foi passear, e várias histórias, até que chegou na vez dela. E ela foi lá na frente um pouco assim nervosa, mas depois ela ficou mais tranquila e foi ler. E aí ela começou. A égua da minha avó. A professora e os alunos ficaram chocados, tipo, e acharam que estava xingando a avó, mas não era. E a professora nem deixou ela se explicar. Ela, o que é isso? Você não pode falar isso na frente dos meus alunos. Isso você tá falando mal da sua avó. Eu não aceito isso na minha sala de aula. E ela, professor, não. E até que mandou ela pra diretoria. Lá na diretoria, para saber o porquê, mandou ela ler o título. A égua da minha avó. E a diretora já ficou assim também junto com a professora. A professora, tá vendo? Eu não posso aceitar uma coisa na minha sala. E nem deixou ela se explicar. Aí a professora, então pode continuar. E ela continuou falando que, na verdade, foi muito bom as férias dela, porque a avó dela tinha ganhado uma égua, um animal de verdade, pela primeira vez. De Natal. E aí ela ficou, tipo, não era xingamento, era apenas a égua que a avó dela ganhou, um animal. E aí todo mundo ficou, tipo, tranquilo, porque ela não tinha xingado. Ela apenas tinha contado uma história das férias dela, que foram muito legais. Então essa foi a pataquada que eu mais gostei do livro Patacoadas. Um beijo. Estou aqui para contar uma pataquada do livro Pataquadas, a pataquada que eu mais gostei. E a pataquada que eu mais gostei é que a menina, ela queria ganhar um dinheiro com o que ela fazia, que era cozinhar. Então ela chega na professora e ela diz que sabe fazer bolo de chocolate e brigadeiro. Então a professora pede um para sua filha de aniversário. Então, quando ela está fazendo o bolo, ela termina de fazer o bolo e seu irmão come um pedaço do bolo. Então, falta 2 horas para ela entregar o bolo. Então, ela resolve tudo, o bolo mais ou menos deformado, e ela vai entregar o bolo. E aí ela vê que o bolo está desmanchando. Ela acha que a professora não vai gostar. E aí, quando ela entrega o bolo, a professora gosta e entrega os R$ 15 para ela. E ela põe na meia dela o dinheiro para não esquecer. Então, quando ela chega no carro, que sua mãe estava esperando, quando ela chega no carro para comemorar com a sua mãe, ela vê que o dinheiro da meia não estava mais lá. Então não dá para voltar atrás. E eu gostei porque foi a pataquada que me fez mais rir. E ela é muito engraçada. Eu gostei muito da pataquada da Folha 6 porque eu me identifiquei com a menina. Porque ela não gostava do presunto. Então ela tirou devagarzinho do pão e jogou no mar. Comigo aconteceu quase a mesma coisa. Só que era com maionese e um queijo. Aí eu me identifiquei muito com ela e eu achei engraçado. E a autora do livro é Patrícia Albert. Eu vou fazer um resumo porque eu gostei do livro. Eu gostei do livro porque no começo a mãe dela falou que pra mãe da Lili que ela gostava de tudo. Aí quando chegou no local que eles foi, o pai dela já ia fazer
o pai da Lili já ia fazer a janta, que era pão com presunto. E o pai da Lili cortou o presunto muito muito grosso, e a Lili tinha esquecido que ela não gostava. Aí eles sentaram de frente ao mar. Aí a Lili foi disfarçadamente, jogou o presunto lá dentro. E eu estou aqui para contar a história do livro Pataquadas, do capítulo Quebra-Cabeça de Bolo. O nome da autora desse livro se chama Patrícia Albeck. Bom, eu escolhi esse capítulo Quebra-Cabeça de Bolo porque eu gosto muito de cozinhar e a coisa que eu mais gosto de fazer na cozinha é bolo. E também porque a história é muito engraçada. Bom, a história começa assim. A menina se chama Patrícia e ela tinha 12 ou 13 anos de idade. E ela gostava muito de cozinhar. E a coisa que ela mais gostava era fazer bolos. Então, ela decidiu fazer o próprio negócio na cozinha de casa vendendo bolos. E a primeira pessoa que ela vendeu foi para a tia dela. Mas chegou no ponto que ela não queria mais vender para nenhum parente. Ela queria vender para outras pessoas. E um dia ela chegou na professora dela e falou assim: eu vendo bolo de aniversário. E ela ficou com muita vergonha das palavras dela, porque ela falou meio assim do nada. Mas para surpresa dela, a professora dela perguntou se ela fazia bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro para o aniversário da filha dela. E ela falou que era a especialidade dela. Então ela chegou em casa e fez a primeira camada do bolo, a cobertura, e no outro dia que ela chegou na escola, ela fez a outra camada e a cobertura. E quando ela foi quase terminando o bolo, ela ia confeitar o bolo, mas ela viu que não tinha confeito suficiente. Então ela foi lá na lojinha da esquina comprar mais. E quando ela voltou, ela se deparou na cozinha e o bolo não estava mais lá, porque o irmão dela comeu o bolo. Ela ficou com muita raiva dele, mas ela não tinha tempo para ficar com raiva, porque ela não podia perder um minuto. Então ela teve que fazer o bolo todo remendado, com uma camadinha fininha de bolo, cobertura. E ela teve que fazer tudo bem rápido. Quando ela terminou de fazer o bolo, a mãe dela deu uma carona para ela para levar o bolo até a porta da escola onde seria entregue o bolo. E quando ela chegou lá, ela já estava até quase abrindo a boca para a professora de educação física dela para falar porque que estava tudo remendado, mas para surpresa dela, a professora dela falou que gostou muito do bolo e que deu também a quantia de R$ 15 para ela. E quando ela voltou correndo, e ela guardou na meia para não perder o dinheiro. E quando ela foi lá no carro da mãe dela correndo para falar para ela, ela foi pegar o dinheiro para mostrar para a mãe dela. E não estava mais lá o dinheiro. E ela perdeu o dinheiro. E desde então... Tudo bem? Hoje eu vou contar eu vou falar sobre a pataquada que eu mais gostei do livro Pataquadas, que foi a Não Deu Pra Segurar. Nessa história, ela conta que, basicamente, ela estava na escola e ela esqueceu de ir no banheiro quando ela estava lá no recreio. Aí, quando ela estava chegando na sala de aula dela, os amigos dela começaram a contar piadas. Aí ela riu tanto que ela fez xixi na calça, né? Aí foi passando o tempo e chegou no final da aula e falou: tá tudo bem. Aí a mãe dela chegou pra buscar ela, né? Aí o irmão dela também tava lá. Aí o irmão dela falou: agora tá na hora de ir. Aí chegou dois amigos dela e falou: vixe, agora complicou. Aí depois, né, os amigos dela, os amigos do irmão dela, quando chegaram dentro do carro, eles começaram a reclamar do cheiro, né? Aí a mãe dela, né, que já sabia que ela tinha feito xixi nas calças, ela falou assim: deve ser alguma coisa aqui do lado de fora, né? Aí o irmão dela abriu a mochila para pegar algumas coisas dentro. Aí ele viu um monte de coisa uma comida que tava antiga, né? Aí falou: aí os amigos do irmão dela falou: então era isso, sabia que tinha alguma coisa fedendo. Então, gente, essa foi a parte da história, um pouquinho da parte da história que eu contei. Espero que tenham gostado. Então, tchau. Do livro Pataquadas, a parte que eu mais gostei foi Presunta ao Mar, onde a mãe da Lilia ligou para uma amiga dela e falou se a filha dela poderia ir para uma viagem com eles, aonde seria a beira da praia, onde eles iriam se divertir muito.
Mas a mãe da Lilia falou que ela comeria, que perguntou se ela comeria qualquer coisa, ou se tinha uma coisa especial que ela poderia comer. Só que aí a amiga dela falou que ela comeria qualquer coisa e não poderia se importar com o que ela comeria. Ao chegar lá, o pai da Lilia anunciou uma primeira rodada de presunto e pão. Pão e presunto. Aí, ela não gostava muito de presunto. Mas aí, lá não era aqueles presunto fininho, onde cortava de padaria. E sim ele cortava com facão. Ficava bem grosso. E ela não gostava muito de presunto. Então, ela saiu de fininho, esperou todos se distrair, saiu de fininho e jogou ao mar, mas bem longe. Só que era muito grosso, então fez mó barulhão no mar, fez um pô, e aí todo mundo olhou pra ela. Só que ela achou que a pior parte já tinha acabado. Aí ela sentou à mesa de novo e continuou comendo seu pão. Até o pai da Lilia anunciar a segunda rodada de presunto. E aí, quando ele chegou lá na mesa, ele virou pra trás e falou: "O seu é sem presunto, né?" Sou do 5º ano C e eu vim falar sobre o livro Pataquadas, minha pataquada preferida do livro Pataquadas da Patrícia. Então, a minha pataquada preferida é a da Presunto ao Mar, que a menina, a Patrícia, né? Ela é a personagem principal, que ela foi convidada para um acampamento da amiga dela. Que os amigos dela, as amigas, tudo tava lá. E foi combinando e até chegou o dia. A mãe dela disse que ela comia de tudo. Então ela podia fazer qualquer coisa, né? Pra ela comer. E ela comia. Então tá, beleza. Chegou lá no acampamento. Ela simplesmente recebeu o prato de comida e era presunto. Pão com presunto. E ela não gostava de presunto, porque tinha acontecido uma tragédia com ela quando ela era menor. E essa tragédia, ela não comia mais presunto, nunca mais na vida dela. Então ela pegou o presunto do pão, tirou e jogou no mar. Em vez de fazer um barulho pequenininho, baixinho, não, fez um ploft. E ela ficou olhando assim, rindo, de vergonha. Todo mundo olhando. E achava que o presunto ia afundar. Não, o presunto ficou lá boiando. Então, essa foi minha pataquada preferida. Tchau! E hoje eu vou falar de um livro muito legal chamado Pataquadas. E a minha pataquada favorita foi Presunto ao Mar. Aí, como que é? É assim, havia uma menininha chamada Patrícia, ela vivia várias aventuras. Aí, um dia o pai de uma amiga dela chamou a família dela para uma viagem de férias. Aí eles foram. Chegando lá, eles sentaram numa mesa enorme e o pai da amiga dela preparava sanduíches. Aí, o pai dela preparou um sanduíche para Patrícia com um presunto bem grosso. Ele cortava com canivetes, não era em máquinas. Então era bem grosso. Ou seja, Patrícia não gostava muito de sanduíche de presuntos, mas ela comeu para não magoá-los. Então, quando viu o presunto muito grande, ela não gostou muito e sorriu para ele com uma cara como se tivesse gostado. Mas, disfarçadamente, ela pegou o presunto, sem ninguém ver, e jogou ao mar. Mas, como o presunto era muito grosso, fez um tibum gigante. Aí todo mundo olhou para trás para ver o que era. Aí ela ficou vermelhinha de vergonha. Mas aí todo mundo continuou como se nada tivesse acontecido. Então, foi isso. Até a próxima. Tchau. E eu gostei dessa pataquada por causa que a mãe dela falou que ela gostava de tudo, mas no final ela jogou o presunto ao mar e o pai da amiga dela viu. Vespertino
e hoje eu vou mostrar um pouco sobre o livro Pataquadas. A pataquada que eu mais gostei foi o Presunto ao Mar. A menina e sua amiga resolvem viajar. E aí, quando elas chegam na viagem, eles pegam um presunto e cortam ele no meio com um canivete. E aí coloca pra menina comer, né? A menina que viajou com a amiga. E quando ela sente o gosto, ela começa a disfarçar que tá gostoso. E essa foi a parte que eu mais gostei. E foi muito engraçado porque eu ri até. E esse foi a pataquada que eu mais gostei. E hoje eu vou contar uma pataquada do livro Pataquadas. E a autora foi Patrícia Albert. E o nome dessa pataquada é Tá na Época. Então, bora começar! Em um dia muito feliz, uma menina foi até a casa dos seus avós. E eles, nas férias, eles tinham um pomar cheio de frutas. Isso é bom. Aí, todo dia que era dia de colheita, a casa cheirava morango, pêssego e maçã. Imagina o cheiro, que bom. Aí, o dia que ela foi embora, ela estava com seu documento, sua passagem e tal. Aí, a avó dela levou uma sacola de maçãs pra ela não passar fome no avião. No avião. Aí, no avião com umas maçãs. E uma moça do banco de trás estava reclamando do cheiro da maçã. Aí, o que ela fez? Colocou a sacola de maçãs debaixo das pernas dela para ninguém perceber que era ela que estava levando a maçã. Depois de um tempo, Rebeca, sou aluna do 5º ano C, da professora Laudice. Hoje eu vim falar a pataquada que eu mais gostei do livro Pataquadas, da Patrícia Albert. A minha pataquada preferida e a que eu mais gostei foi aniversário em inglês. Nessa pataquada, a menina foi passar 3 meses de intercâmbio nos Estados Unidos. Não conhecia ninguém. Certo dia, o dono da casa perguntou assim pra ela, que dia é seu aniversário? Ela respondeu, meu aniversário é 30 de janeiro, em inglês. Só que existem números que parecem muito com 30, como 13, como 3. Então ela falou, só que ela não falou 30 de janeiro, ela falou 13 de janeiro. Então passou-se uns dias, ela viu o povo, com um comportamento diferente, com a sacola escondendo, cochichando muito. Então ela pensou assim na cabeça dela, olha, é a família perfeita, vou esquecer isso. Sim, ela tentou esquecer. Só que não era nada disso estranho. Chegou um dia, a família pegou e falou assim, hoje vamos atrasar um pouquinho pra te buscar. Ela, tá bom. Então assim, ela ficou lá na escola esperando. Eles chegaram, entrou dentro do carro, não deram nem um pio, ficou todo mundo calado. Chegando na casa dela, ela viu a casa toda decorada e falou assim, pra quem que é esse aniversário? Hoje nem é meu aniversário. Mas, tá bom. Chegou a mãe sorrindo e falou, a mãe dela chegou sorrindo, que cuidava dela nos Estados Unidos, e falou assim, parabéns, minha querida. Mas não é meu aniversário. Só que, como eu já falei, ela não falou 30, ela falou 13 de janeiro. Então tá. Assim ela continuou. Curtiu a festa, comeu os quitutes, comeu as guloseimas. Passou dias depois, deu 30 de janeiro, o aniversário dela. A amiga dela ligou e falou assim, parabéns, amiga. Daqui do Brasil. Falou, parabéns, amiga. E falou coisas sobre ela, falou coisas boas. E deram risada juntas, ficaram conversando. Aí a mãe dela, quando veio atrás do telefone, falou assim, sua amiga tá meio atrasada, né? Seu aniversário não foi dia 13? Essa foi a pataquada que eu mais gostei, achei muito divertida. Espero que vocês tenham gostado. A minha pataquada preferida de bolachinhas de escova de dente. O livro Pataquadas da autora Patrícia. Então, eu gostei tanto da história que eu queria falar, eu vou contar a história de como que eu gostei. Conta a história de a Patrícia, quando era criança, falou com a sua mãe que queria ir ao parquinho. E ela, no caso que a mãe dela deixava somente ela comer as bolachas
de domingo e sábado. Ou sábado e domingo. E daí ela queria muito comer na terça. Então foi pro parquinho, falou com a mãe. Daí, na verdade, ela queria ir pro mercado para comprar a sua bolacha favorita. Daí ela pegou uma escova de dente, uma pasta de dente e colocou numa bolsinha. E foi até lá e pegou também algumas moedas. Daí quando chegou até o mercado, comprou a sua bolacha preferida. Daí ela comemorou baixinho para comer o negócio, a bolacha. Daí ela comeu lá todinha no cantinho do parque. Daí, para a mãe dela não desconfiar que ela comeu, é por isso que ela usou a pasta de dente e a escova. Daí ela foi pro banheiro de salão de festa. E quando ela foi lá, ela escovou os dentes para a mãe dela não desconfiar. Daí ela foi até o seu apartamento do condomínio e foi até a mãe dela e ela fingiu que não aconteceu nada. Daí a mãe dela falou: que cheiro de pasta de dente é essa? Oi, eu sou aluno do Colégio Adonai, meu nome é Arthur, e a pataquada que eu mais gostei foi Tá Na Época, porque ela fala sobre a infância dela e também fala que na casa dos avós dela tinha um pomar bem grande, de lá saíam boas frutas e verduras, e que elas consumia quando passava as férias com eles, com os avós dela. Aí, a péssima notícia é que na época de maçã só tinha maçã na fruteira e na temporada de morango a gente ficava quase cor-de-rosa. E assim os dias passavam e a casa ficava toda cheirando a morango, até que alguma outra fruta começasse a amadurecer no pomar. Aí começava tudo de novo: suco de pêssego, lombo com pêssego em calda, geleia de pêssego, compota de Pataquadas, a pataquadas que eu mais gostei é a de não deu pra segurar, enquanto ela fica lá no recreio. E não deu pra. Quando ela fica bem apertada, o sinal toca. Aí ela vai pra sala de aula, aí ela cruza as pernas pra o xixi não sair. Depois toca o sinal novamente. Aí os amigos dela começam a contar. Piada. Umas. Alguma coisa desse tipo. Aí ela ri, depois ela sentiu um vapor bem quente, e ela sabe que é o xixi. Depois o sinal toca e ela vai lá pro lugar, lá pro aquele lugarzinho. Ela fica lá no finalzinho da fila pra ninguém desconfiar do xixi que ela fez. Ela fica lá e o amigo que tava na frente dela vira pra ela: você tá sentindo cheiro de xixi? Sentindo cheiro de xixi? Ela fala: tô sentindo mesmo. Aí ela, acho que é o fedor lá do vaso que tá fedendo xixi. Bom, depois disso o sinal toca e ela vai onde o pai, a mãe e o irmão dele combinaram. E quando ela chega lá, a mãe já sentiu o cheiro dela e ela sabia que ela fez xixi, porque ela era uma pessoa mais próxima. O irmão tava chegando com mais 2 amigos. Que aí depois ela com os 2 amigos bem grandes. Aí eles entram lá no carro e ela fica espremidinha. Quando chega lá em casa dela, ela chega lá, aí depois ela vai lá no elevador para chegar no andar dela. Quando ela vai subindo, aí o amigo do irmão dela fala: que cheiro é esse? Aí a mãe dela tenta proteger: vamos mudar de assunto. Aí fala pro irmão assim:
mãe fala pro irmão assim: cadê aquele trabalho de escola que você fez? Aí ele acha um sanduíche que já tem um mês. Aí o menino fala: aí que tava vindo o cheiro. Aí o menino fica aliviado porque já chegou no quinto. Chegou lá no andar dele. Bom, essa é a minha história de Pataquadas. Espero que você gostou. Bom, Estudei Colégio Adonai e hoje eu vou falar uma pataquada que eu gostei do livro Pataquadas de Patrícia Auerbach. E a pataquada que eu mais gostei foi a Não Deu Pra Segurar, que é a menina, ela tá lá na escola dela e ela é do grupinho lá do fundo, sabe? É aquele fundinho lá cheio de conversadeira, piada e essas coisas. Aí ela tava lá e no recreio ela não foi no banheiro. Quando ela voltou, ela não foi no banheiro e começou a vir o xixi. Aí os amigos dela começaram a contar piada, aí que deu ruim mesmo. A menina ela ficou super apertada e a calça dela do uniforme era de moletom. Aí ela saiu um pouco, mas a calça absorveu. Aí na hora que tocou o sino pra ir embora, saiu a mãe e o irmão dela lá. Aí a menina falou pra mãe que ela queria ir embora logo. E a mãe descobriu, né, que ela tinha feito o xixi. Aí, no mesmo dia, o irmão dela queria levar 2 amigos lá pra casa pra brincar. Aí a menina, aí que ela ficou doida mesmo. Quando eles estavam lá no carro, todo mundo tava reclamando daquele cheiro ruim, aquele cheiro azedo. Quando chegaram no apartamento dela, ela foi correndo pro elevador e o irmão e os amigos também foram correndo, conseguindo chegar antes do elevador fechar. Quando chegaram lá, a mãe do irmão dela perguntou: você entregou o cartãozinho que você fez para sua professora? Aí ele: sim, ela até respondeu. Aí a hora que ele foi pegar para mostrar para a mãe, tinha um sanduíche lá de 1000 anos atrás. Que aí foi quando todo mundo colocou a culpa no sanduíche em vez de ser o xixi. E aí deu tudo certo, a menina aprendeu a lição. Nunca mais, sempre depois do recreio vai no banheiro, nunca mais passa por isso. Obrigada.